Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a graça do Senhor se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Mateus 26 registra um dos momentos mais tocantes, mais belos da vida de Jesus. É aquele momento em que ele está na casa de Simão, o leproso, em Betânia, e então uma mulher se aproxima dele com um frasco de alabastro, contendo um unguento de nardo de elevado valor, um bálsamo muito caro, e essa mulher derrama esse bálsamo sobre a cabeça de Jesus, ungindo-o, enquanto ele está à mesa. Esse é um momento tocante, é um momento belíssimo da Escritura. É um momento em que nós encontramos uma mulher manifestando a sua adoração a Jesus. E ela manifesta essa adoração a Jesus de uma maneira extraordinária, como somente aqueles corações que foram alcançados pela graça de Deus podem fazer. O precioso nesse texto é que nós vemos muitos personagens ali ao redor. Existem os discípulos, existe Simão, provavelmente existiam os servidores e moradores da casa de Simão. Mas quando a história é contada, parece que só existe ela e o Senhor. Porque toda a adoração dela tinha um foco só, o Senhor. E tudo que ela fazia para o Senhor. Esse ato dela é um ato belíssimo, porque antes de mais nada é um ato voluntário, é um ato espontâneo. Era fruto da vontade dela, de modo livre. Ela se apresenta ao Senhor e ela adora ao Senhor. Ninguém a obrigou, ninguém a constrangiu, não havia nenhuma obrigação dela fazer isso, exceto a obrigação de um coração que se rende diante de Cristo, que é grato a Cristo por tudo aquilo de bom que Cristo tem feito em suas vidas, um coração que exulta no Senhor e que quer expressar a sua devoção ao Senhor. Esse coração, então, com sinceridade e alegria, se apresenta diante do Senhor e adora ao Senhor, reconhecendo a sua realeza, reconhecendo a sua divindade, reconhecendo o seu poder salvador. Esse ato dessa mulher é belíssimo, porque é um ato de consagração. Eu sempre agradeço a Deus pelos discípulos, porque eles calcularam o preço daquele bálsamo muito caro. Aquele bálsamo, dizem os discípulos, que ele valia 300 dinheiros, 300 denários. Um denário era o pagamento diário de um trabalhador comum. Aquela mulher, ela derrama sobre a cabeça de Jesus um bálsamo que lhe custaria um ano inteiro de trabalho para adquirir. Ela não deu algo ao Senhor, ela deu o melhor que ela tinha ao Senhor. E ela deu o melhor sem reservas, porque ela derrama todo aquele bálsamo para o Senhor. O bálsamo fora comprado para o Senhor e agora ele era consagrado ao Senhor. Mas sabe por que ela faz isso? Porque, na verdade, o que ela estava apresentando era a sua vida. Na verdade, ela estava se colocando diante do Senhor e no derramar aquele bálsamo sobre a cabeça de Jesus, ungindo, ela estava apresentando-se como serva do Senhor, consagrando-se a Ele, entregando-se a Ele, dispondo-se a viver para Ele e para fazer a vontade dEle. Aquela mulher, naquele ato de adoração, só tinha um propósito: glorificar o Senhor e submeter-se a Ele como uma serva que queria viver para a glória dEle, para o louvor do nome dEle. Por isso que ela derrama aquele bálsamo valiosíssimo sobre a cabeça de Jesus.
É precioso o fato de que esse é um ato belíssimo, mas é um ato que é mal visto pelas pessoas, é um ato que é criticado pelos discípulos. E os discípulos começam a criticá-la por aquilo que ela fizera, por ter derramado aquele bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E eles falam do preço, e eles falam que aquilo é um desperdício, e eles falam que aquilo era impróprio, que aquele valor poderia ser usado para abençoar os pobres. Então se levanta uma voz, uma única voz para defender aquela mulher. Mas de quem é a voz? É a voz de Jesus. Jesus se levanta e diz assim: Jesus lhes disse: por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pronto. Aquele ato de adoração foi recebido pelo Senhor. Foi algo que agradou o Senhor. Toda crítica se dissipa quando nós pensamos que aquilo que ela fez alcançou o coração do Senhor, trouxe alegria ao coração do Senhor, trouxe um sentimento de satisfação ao coração do Senhor. E o Senhor falou: ela praticou boa ação para comigo. Ela estava preparando o Senhor para que em breve ele enfrentasse as dores da cruz que ele suportaria para ser o nosso Redentor, para pagar os nossos pecados, para reconciliar-nos com Deus. Ela praticou boa ação para comigo. E é claro que o Senhor continua. Se vocês quiserem, vocês vão poder abençoar os pobres. Sempre é tempo de abençoar os pobres. Mas o que ela fez naquele momento também era necessário, porque era um ato de adoração ao Senhor e por isso não deveria ser por ninguém criticado. Por fim, o ato dela é um ato belíssimo, que é um ato inesquecível. Precioso é como Jesus encerra essa história. Ele fala assim: em verdade vos digo, em todo mundo, onde quer que seja pregado este evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Meu amado, Jesus declara de modo muito claro que, embora os discípulos tenham criticado aquela mulher porque eles não conheciam ainda essa exultação, no futuro eles a conheceriam, que ela tinha, aquilo que ela fizera se tornaria algo inesquecível. Em todo lugar do mundo, onde o evangelho fosse pregado, as pessoas fariam menção a esse ato de adoração extraordinário daquela mulher. E assim é. Hoje nós estamos falando desse ato tão extraordinário de adoração que essa mulher prestou a Jesus. E sabe por que esse ato se tornou inesquecível? Porque o Senhor guardou, porque o Senhor o recebeu, porque o Senhor o acolheu em seu coração. Lembre disso. Todo ato de adoração que você prestar ao Senhor será acolhido pelo Senhor, ficará em memória diante do Senhor, e o Senhor jamais esquecerá aquilo que nós fazemos para Ele em adoração ao nome dEle. Meu amado, que nós possamos, como essa mulher, viver em adoração ao Senhor. Que nós possamos, à medida que adoramos ao Senhor, entregar nossas vidas ao Senhor. E que ao entregar as nossas vidas ao Senhor em adoração, possamos entregar-nos por inteiro, como fez esta mulher, para dessa maneira agradarmos o coração do Senhor. Deus te abençoe.